A numerologia não é de Deus. Em alguns vídeos que eu posto nas minhas redes, as pessoas falam, vai ler a Bíblia. E eu queria trazer aqui algumas citações dos números na Bíblia. E pedir para que você que fez esse comentário, ou para você que tem essa crença de que a numerologia não é uma coisa divina, para que você saiba o que é a numerologia. A numerologia é uma ciência criada por Pitágoras, o pai da matemática. E ele era filósofo, estudou a geometria, a cabala, música, para entender que tudo no universo corresponde a uma vibração, a uma frequência. Então, quando você diz que não acredita nos números, né, que os números podem ser os projetores da nossa vida, que eles podem influenciar na nossa personalidade, aqui você está dizendo que você também não acredita nas cores, né, na frequência de uma cor. Vou te convidar para ficar num ambiente de cor vermelha, para ver se você aguenta. Né? O vermelho é extremamente forte, potente, uma vibração intensa. Geralmente as empresas de fast foods colocam mesas vermelhas ou vermelho no seu logo, que é exatamente para você comer rapidinho, para você não ficar ali. E quando você diz que não acredita na numerologia, então você também não acredita na combinação das notas musicais que vão gerar uma certa melodia, porque tudo é uma questão de frequência, né? Então cada nota tem o seu som diferente em questão da onda sonora que sai ali de cada teclado do piano ou de cada tom de qualquer instrumento ou até da voz, né? Quando você fala que não acredita em números ou não acredita na frequência de uma palavra, você já deve ter visto um estudo que quando a gente coloca uma música clássica próximo a um alimento, que ele vai ter uma validade muito maior do que um alimento que tem ali uma música densa, um heavy metal, funk, uma música de baixa frequência, de baixa vibração energética, né? E um exemplo mais claro ainda, se eu te chamar de idiota, será que essa palavra idiota vai te atingir? E por que atinge? Por que ofende? Porque tem uma vibração, tem uma frequência. Então, da mesma forma que as palavras podem ser usadas de forma a elevar os nossos pensamentos, a conectar a gente com a luz interna, com Deus, com o divino, também tem frequências que podem baixar a nossa vibração e nos afastar dessa luz. E quando a gente tem consciência sobre os números, fica mais fácil a gente lidar e fazer as nossas escolhas, exercer o nosso livre-arbítrio, sabendo quais são as possibilidades que estão ali presentes. Então eu vou te trazer alguns textos que estão no livro A Numerologia e o Triângulo Divino. Para mim, esse livro do Feiti Javani e Dusty Bunker é uma referência, é um estudo bem profundo sobre os números, sobre a simbologia sagrada dos números. E aqui ele traz a simbologia dos números na Bíblia, tá? O zero, ele está reverenciando a primeira causa, né? Ele é de fato o divino, é o Deus único, né? Refere-se à fonte primordial. Os dois primeiros versos do Gênesis dizem respeito somente ao único Deus, como Criador divino que traz o mundo para a existência do vazio, do não manifestado. Esse ponto zero a gente encontra dentro da gente no nosso estado de presença, no aqui e agora, no exato momento. Essa palavra presente, ela tem esse nome porque é só no presente que a gente consegue manter a conexão divina. Se eu tô ligada às minhas memórias, se eu tô apegada ao passado, isso me impede de estar na presença da luz divina que existe em mim
e me impede de escolher diferente, de exercer o meu livre-arbítrio. Porque é só no aqui e agora, nesse ponto zero, que eu tenho a conexão direta com Deus, com a fonte criadora. Que haja luz. Gênesis 1.3. A primeira emanação espiritual foi a luz. Se a nossa alma continuar seguindo a luz, retornaremos à nossa fonte. O representa o começo, um novo início, a unidade. 2. E Deus separou a luz das trevas. Gênesis 1.4. No 2 existe a dualidade, dia e noite, céu e terra, homem e mulher, bem e mal, os pares de opostos. Assim, o desenvolvimento da escolha começou entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o positivo e o negativo. Pitágoras diz: o 2 é a condição imperfeita na qual o ser cai quando se separa de Deus. Então aqui é o lugar que a gente esquece que Deus está em nós, que Deus está presente a cada respiração. E eu coloco a separação. Então eu acredito num Deus que está lá no céu e eu estou separada desse Deus. E eu fico julgando a mim mesmo e aos outros, né? Como isso é correto, isso é errado, essa pessoa está certa, essa pessoa está errada. Então todo esse lugar do julgamento, ele é a separação de Deus. 3. A primeira trindade, Adão e Eva, a criança. E também Pai, Filho e Espírito Santo. Nas outras religiões, Brahma, Vishnu, Shiva, 3 é o número da criação, a tríade perfeita, né? Também significa corpo, alma e espírito. E as 3 divisões da mente, consciente, subconsciente e superconsciência. 4. Muitas referências bíblicas foram tomadas de ciclos do mundo natural. A simbologia das 4 estações e dos 4 ventos está incorporada na visão de Ezequiel das 4 criaturas viventes. A face de um homem, a face de um leão, a face de um boi e a face de uma águia, em Ezequiel 1.5:14. Essas 4 referem-se aos 4 signos fixos do zodíaco. Os 4 elementos aparecem simbolicamente como os pássaros do ar, o peixe da água, o fogo do Senhor e os produtos da terra. 5. Metafisicamente, o rio representa a força vital. Os seres humanos são os recipientes dessa força, enquanto um jardim simboliza o corpo. O rio do Gênesis 2.10-14, descrito sob o número 4, representa o próprio fluxo da humanidade através da Terra, dividindo-se repetidas vezes até cobri-la toda. O 5 é o número da humanidade com seus 5 sentidos desenvolvidos. Esses 5 sentidos são introduzidos nos capítulos iniciais do Gênesis para indicar que são essenciais à criação humana. Por esse motivo, o 5 é o número da humanidade. O 5 também desempenha um papel importante na história de Davi e Golias. E Davi escolheu para si 5 seixos do ribeiro. E Davi tomou uma pedra e feriu o filisteu Golias na testa. A pedra cravou-se na testa e ele caiu ao solo. As 5 pedras representam a espiritualização dos sentidos de Davi. Ele acreditava no Deus do amor interior e aprendeu a depender do poder espiritual em seu interior. De acordo com uma lenda mística, quando Davi tocou as 5 pedras, elas se uniram numa só, combinando assim as forças totais dos sentidos. O nome Golias significa poder material. Desse modo, a história serve para demonstrar o poder do espiritual sobre o material. 6. Os preparativos para o aparecimento da humanidade
tinham sido feitos durante os 5 dias da criação, e assim no 6º dia Deus criou os seres humanos. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Assim, o 6 está associado com a geração, a maternidade, a paternidade, o lar, a família, os filhos, as relações humanas e o amor. 7. É o número principal da Bíblia, usado 360 vezes. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20:10-11. Um dos exemplos mais profundos do uso simbólico do número 7 está relacionado com a queda de Jericó no livro de Josué 6:2-5. Então disse o Senhor a Josué: Vós, pois, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande grita e o muro da cidade cairá abaixo. Torna-se evidente que a queda de Jericó não se deu pela guerra, mas pelo princípio do 7. A vitória foi alcançada através da vibração sonora positiva que se transformou numa energia e que nada pôde resistir. 8. O mistério do 8 é do movimento espiral eterno e contínuo, que é constante no universo. As correntes da força vital percorrem o corpo em forma de um 8, seguindo o sistema cérebro-espinhal e o sistema nervoso simpático, semelhante a radiações de luz. Pensa que a nossa hélice de DNA tem esse formato espiralado do 8, a nossa energia da Kundalini, que está concentrada lá no primeiro chakra, na região do períneo, ela sobe em forma espiralada por todos os chakras, os centros de energia, pelas nadis, né, para alcançarem o topo da cabeça. Então, toda essa ligação, toda a energia, ela existe nesse formato espiralado, por isso que o 8 é um número de muita força, de autoridade, de poder, de abundância, porque a energia ela é criada nessa forma do 8. Na Gênesis 17:10, o ritual e o pacto da circuncisão deveria ser efetuado no 8º dia de vida do homem. Era considerado um dos compromissos mais importantes entre Deus e a humanidade. E 9 é o ciclo perfeito, contendo as forças de todos os outros números. Representa o ciclo completo de crescimento. As 9 gerações de Adão a Noé e de Noé a Abraão indicam estágios de crescimento e desenvolvimento. Noé foi o 9º a contar de Adão e Abraão foi o 9º a contar de Noé. Quando Abraão concluiu seu acordo com Deus e recebeu o novo nome, Abraão, tinha 99 anos de idade. Gênesis 17:1-5. Simbolicamente, sua idade é reduzida a 9, para indicar que essa foi uma época na qual se completou um ciclo espiritual. O crescimento do o acréscimo do H ao nome de Abraão também possui a vibração 9. Muito bom! Se vocês querem aprender mais sobre a numerologia, siga o meu canal, Luciano Doni Correia. Comece a perceber e se apropriar dos seus números, entender como que eles estão influenciando a sua personalidade,
a sua vida, né? Então, retire qualquer preconceito sobre a numerologia e estude, né? Saiba mais, até para poder escolher se isso faz sentido ou não. Um grande beijo.